Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje nós vamos fazer a parte 2 do fundo que foi iniciado nessa ilustração aqui. Então, nós vamos começar aqui essa parte de baixo e vamos finalizar o fundo com aquarela hoje, tá? Então, aqui eu coloquei mais um pouquinho daquele verde musgo. Eu já falei com vocês as cores que eu estou usando aqui no vídeo anterior, né? Então, é o marfim, o amarelo ouro, o verde profundo, o verde musgo e o verde da Van Gogh, o 230. Então, eu vou pegar o pincel um pouco maior. E eu vou pegar esse verde aqui, aí agora eu não vou diluir tanto essa aquarela, não. Peguei um pincelzinho molhado aqui pra umedecer. E vou pegar aqui esse verde profundo. E vou misturar ele aqui. Aí, como que eu faço esses matinhos? Eu tô achando esse pincel muito grosso ainda. Vou ter que pegar um outro aqui. Eu vou encostando o pincel aqui. Eu ainda tô achando que tá um pouquinho líquida demais. Agora melhorou. Aí eu vou encostando esse pincel aqui assim. A gente ainda vai escurecer mais, tá? E aí, alguns trevinhos de 4 folhas aqui, eu vou cobrir, tá? Eu vou preservar os que estão mais próximos da personagem. E esses mais do cantinho, eu vou cobrir. Aquele do fundinho. Depois a gente vem com um pouquinho de um tom um pouco mais claro também, só que aqui eu pensei em usar o amarelo, mas talvez pode ser que um verde mais frio, bem clarinho e mais frio, fique melhor. Porque aqui é um ambiente noturno, né? Se fosse diurno, uma cor mais aberta ficaria melhor. Mas eu penso que tons mais frios, mais fechados, se encaixam melhor aqui. Ai, gente, meu nariz, quando eu estava editando, eu percebi que o meu nariz estava bem chato, sabe, no vídeo. Mas, infelizmente, aqui é muita poeira, aqui onde eu moro, e aquela poeira de asfalto, sabe? Então, eu não tinha problema de alergia, não tinha problema nenhum, assim, respiratório. Mas depois que eu me mudei pra cá, o ar aqui é tão seco, sabe? Que o meu nariz tem ficado frequentemente assim, enjoadinho, escorrendo. Então, eu peço perdão pra vocês, que vez ou outra vai ser inevitável. Então, infelizmente. Aí, aqui eu sigo dando essas batidinhas. Ontem, quando eu falei com vocês no vídeo da parte do céu, eu comentei, né, que já tinha começado a escurecer e tal, só que o vídeo continuava claro. A única coisa que mudou, de fato, é que começou a dar muita sombra, né? Então, é isso que me incomoda. E aí, vocês até podem me falar se vocês ligam pra isso, se não. Claro que
se eu puder, eu vou fazer o máximo para gravar durante o dia, justamente por causa disso. Mas em alguma situação que eu tiver que continuar um colorido, e aí eu vou viajar, vou para casa dos meus pais, eu preciso terminar porque não dá para levar tudo para lá. Aí, se vocês não se incomodarem com as sombras, eu posso estar fazendo vídeos com a iluminação artificial também, tá? Aqui eu tô só com a luz do meu quarto acesa e a minha sacada com a cortina aberta. Infelizmente, eu não consigo deixar a sacada aberta porque dá muito barulho. Vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Ai, gente, perdão. E vamos seguindo, fazendo os matinhos. Tem um pincel que ele era assim o meu xodó para fazer esses matinhos. É o da Faber-Castell, aquele kit que tem pincéis, eu acho que muita gente deve conhecer. É um kit que tem os pincéis coloridos, e aí aquele amarelinho, que era um menorzinho, nossa, aquele pincel era o meu favorito. Eu tenho até vontade de comprar esse kit novamente pra tê-lo aqui, sabe? Eu gostava demais do formato dele pra fazer essas folhinhas. É uma pena que não é vendido separadamente, né? Eu, pelo menos, nunca vi sendo vendido separadamente. Porque senão eu teria comprado já. O meu, ele tava tão assim descabelado, coitado. E quando eu comecei também a pintar com aquarela, eu era um pouco mais bruta do que eu já sou. Do que eu ainda sou, né? Mas, então ele ficou bem prejudicado, tadinho. Mas eu quero ter outro sim. Eu acho aquele pincel maravilhoso pra fazer esses matinhos. Opa! Aqui, eu acredito que não vai ser muito demorado não, tá, gente? E no primeiro vídeo também, eu demorei pra começar a pintar de fato, porque eu queria mostrar pra vocês a aquarela que eu gosto de usar, como que eu faço, né? Eu queria explicar de fato como que eu faço a minha aquarela, como que eu aquarelo. Porque cada um tem um jeitinho, né? Então, eu acho bem legal compartilhar. Eu gosto de ver as pessoas que pintam também, né? O jeitinho de cada um. Eu acho isso muito legal. E eu quis fazer. Então, acabou demorando um pouco mais naquela introdução. Nos próximos vídeos, eu já não vou explicar tudo aquilo, né? Porque eu vou presumir que quem tá aqui, de fato, me acompanhando, já assistiu e não precisa ver aquilo tudo de novo, né? E quem não acompanha e que teve só curiosidade de ver, às vezes só quer ver o processo do colorido mesmo. Então, eu acho desnecessário eu ficar repetindo aquela introdução todas as vezes. Mostrar as cores que eu estou usando, eu acho super interessante. Agora, marca de aquarela, eu faço assim, assim, assado. Eu acho que no primeiro vídeo já tá de bom tamanho. Então, os próximos vão ser mais diretos ao ponto. Como este, né? Eu já comecei a pintar aqui. Não falei tanto, sem de fato estar pintando no início, né? É que eu vou acrescentar mais um pouquinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso aprender a ser mais delicada com os meus pincéis, gente. Tava comentando com vocês que é por isso que os meus pincéis, eles ficam descabelados. Ó. Mas eu uso eles mesmo assim. Eu gosto de usar eles assim, então meio difícil controlar. Mas eu preciso aprender a ser mais delicada. Aqui, o que eu tô fazendo? Eu estou acrescentando um pouquinho daquele verde do Van Gogh
ao verde profundo. E aí, vamos continuar acrescentando aqui os matinhos, tá? Tem que ficar algum pontinho mais iluminado, outro não. Vou tentar colocar umas folhinhas até aqui no meio desses trevinhos. E sabe aquela florzinha que foi coberta? Olha ela aqui. Então, eu vou transformá-la em mato. Dá menos trabalho do que tentar refazê-la aqui, porque eu acho que para cobrir esse verde aqui, não sei se o lápis iria cobrir. Então, aquarela sim, né? Mas aí eu vou tampar aqui, tudo vai virar mato. E aí eu vou tentar deixar um pouco mais escuro aqui e mais claro nas bordas. E depois a gente pode ajustar isso com lápis de cor também. O contraste aqui e as sombras, né? A gente pode estar fazendo esses ajustes com lápis de cor. O colorido da Disney, do cavalinho, que eu mostrei pra vocês no vídeo passado, eu construí aquele fundo todo com aquarela, mas eu fui ajustando o contraste todo com lápis. E os lápis da Derwent, eles são excelentes para fazer isso, tá? O Light Fast e o Drawing são lápis, assim, maravilhosos. A cobertura deles é muito boa e eles ficam muito bem em cima da aquarela. Então, eu gosto demais daqueles lápis. Quero ainda ter a paleta do Light Fast inteira, meu sonho. Meu sonho, mais um Prisma, 150 cores. Quem sabe na Black Friday, né, gente? E o Prisma, ele é minha prioridade, sabe? Ele tá na frente do Light Fast. Apesar de eu já ter o Prisma, eu uso muito aquele lápis. Então, eu preciso comprar mais uma caixa grande, porque eu tenho muitos pequenininhos. Ó. Tem alguns aqui que são médios, né? Já estão médios e tudo. Mas tem vários que estão bem menores. E aí, em vez de ficar comprando avulso, eu tenho muita vontade de comprar a caixa de 150 de novo. Se eu vou ter din-din pra isso, não sei. Vamos saber aí no final do ano, né? Tomara que tenha uma promoção bem legal e que eu tenha din-din pra comprar. Eu gosto muito dos prismas, gente. Os prismas são os meus lápis favoritos, porque eles têm uma paleta de cor que eu gosto muito. E eu acho eles perfeitos pra pintar Disney, pra pintar pele. Como eu não tenho luminância ainda, né, eles são os meus favoritos. Eu gosto muito do Drawing e do Light Fast pra pintar por cima da aquarela. Aí, realmente, eles são os melhores que eu tenho aqui pra esse quesito. Consigo usar os Prisma também, porque eles são bem macios. Mas o Drawing e o Light Fast são incomparáveis, assim, pra usar por cima de aquarela, é o que eu mais gosto. Então, eu tenho alguns policromos, eu tenho alguns Light Fast, não tenho paleta inteira. E assim, são bem poucos mesmo avulsos. E eu ganhei, inclusive, das minhas amigas. E eu gosto demais desses lápis, gente. Então, meus maiores sonhos, assim, do mundo de colorir é conseguir os Light Fast de 100 cores, os policromos de 120 e mais um prisma de 150.
E o Policromos, ai, meu sonho de consumo é ter aquela caixa de madeira. Eu acho, assim, um luxo aquela caixa de madeira. Mas, provavelmente, eu vou comprar a lata mesmo, porque é o que eu vou estar podendo. E quem sabe, né? Não custa sonhar. Olha só. Já estamos aqui tomando a forma de matinho. E aí, agora, eu vou pegar aquele tom escuro do Van Gogh. Aquele verde, gente, ai, eu sou alucinada. Esse verde aqui que eu tô falando. Eu sou alucinada com essa aquarela. Ela é impecável, impecável, não fico sem mais. Ele é um verde que, assim, quando ele é pouco diluído, ele é quase um preto. Então, eu misturei ele um pouco aqui. Basicamente, para fazer esses matinhos, a gente precisa de um verde bem clarinho, um verde médio e um verde bem escuro. E eu recomendo comprar esse da Van Gogh, que inclusive eu comprei na Shopee, avulso, tá? Não foi muito caro. E ele é fenomenal, tá? Essa aquarela, eu não tenho nada a reclamar dela. Eu, inclusive, comprei um turquesa depois que eu comprei ela. E eu não gostei tanto. Eu achei que ela tem muito... Ela é meio oleosa. Não é igual essa. Achei estranho, porque eu pensei que todas fossem da mesma forma, mas na verdade não, né? Porque cada pigmento tem uma composição específica. Eu acredito, né? E aí, com essas 3 tonalidades de verde, você consegue construir um matinho em qualquer ilustração. Inclusive, esse matinho que eu estou fazendo aqui, vocês podem adaptar para outras ilustrações. Eu assim, encaro isso aqui como se eu estivesse mostrando para vocês a forma que eu faço. Por quê? Porque eu não acho que eu domine a ponto de ensinar. Então, eu tô aqui compartilhando com vocês o meu processo da construção do meu colorido, e é isso. Eu aprendi a fazer esses matinhos, a fazer aquarela, arriscando, gente. Foi arriscando, porque eu não fiquei seguindo tutoriais de aquarela, não tive aulas de aquarela, foi bem intuitivo, sabe? Então, é isso que eu recomendo que vocês façam também. Testem e ao longo do tempo vocês vão descobrindo como vocês gostam de fazer. Vocês vão descobrindo um jeitinho seus, sabe? Quem quiser me acompanhar aqui, eu vou ficar, assim, muito lisonjeada. Vou amar, de coração. Mas eu não acho que eu tenha esse domínio sobre o material a ponto de ensinar vocês. E eu nem sei se eu faço da forma correta. Na verdade, para mim, não existe forma errada ou forma certa. Existe a forma que cada um gosta de trabalhar, né? Porque quem inventou uma forma correta de utilizar um material? Pode ter, obviamente, aquela forma que você vai aproveitar o material bem melhor e vai fazer ele render mais, vai ter mais resultado com ele, claro. Mas cada um é cada um, né? Cada um utiliza o seu material
da forma que acha melhor. Eu penso assim, gente, a arte tem que ser livre, né? Se a gente ficar muito preso, não flui da forma que deveria ser, né? Daquela forma criativa, descontraída. Nós aqui que utilizamos do colorido como um hobby, então tem que ser uma coisa leve, né? Eu não tô fazendo isso profissionalmente. Quem sabe um dia, né? Eu gosto tanto, então assim, seria um prazer imenso trabalhar com arte. Mas, infelizmente, hoje não é a minha realidade. Então, isso aqui pra mim é um hobby, é algo que me deixa bem, que me faz bem mentalmente, psicologicamente. E é isso. Então, eu fiz essa basezinha aqui. E aí, vou tentar utilizar aqui esse verdinho aqui, tá? Pra dar uma clareada em alguns pontos. Balançou um pouquinho aí, né, gente? Vou pegar aqui o verdinho. E eu esqueci de trazer um copinho à parte com água limpa pra molhar a aquarela. Não façam isso, tá, gente? De pegar a água que tá sujinha lá já e colocar na aquarela. Ainda mais que eu acho essa aquarela aqui muito cara. Eu ganhei essa aqui do meu pai. A gente pegou uma promoção na Prime Day. Aí, eu vou... É que eu vou tentar fazer uns matinhos um pouquinho mais finos com esse tom. Eu ainda acho que tá muito sólida essa cor. Vou dar uma amenizada nela. E aqui da mesma forma que eu falei com vocês no vídeo anterior. Eu venho com o pincel só molhado pra ir dando essa amenizada. Eu vou pegar essa aquarela e eu vou colocar ela aqui pra dar uma aguadinha nela, pra ela ficar um pouquinho mais suave. E aí aqui eu vou fazendo esses pontinhos, depois eu tiro o excesso no papel toalha e volto ajustando, tá? Aí, ó, e agora eu venho ajustando. Outra coisa que é legal são aqueles, eu acho que é cochete que chama. Não me lembro bem o nome. Mas eu tenho aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Que quando você tá fazendo aquarela,
a folha, ela dá uma enrugadinha, né? Então, você pode pegar esses cochetinhos assim, ó, esses pregadorzinhos, e pregar em cima e embaixo a folha, assim, junto com as demais páginas seguintes. Ajuda também bastante. Então, vamos continuar aqui. Aqui já começou a dar certo, tá vendo? Aí, a gente faz os pontinhos. Ó, aqui embaixo, a gente pode caprichar nesses pontinhos. Fazer mais alguns aqui. E aí, ajustar. Pegar mais aqui da aquarela. Colocar uma aguinha aqui. Eu preciso comprar outro godê, gente. Preciso. Eu quero muito um godê de porcelana. Mas eu vejo na Shopee, nos sites. Nossa, eu acho um absurdo aquilo num godê, sabe? R$ 80 um pequeno, um maior, cento e poucos reais. Meu Deus! Eu quero comprar, mas realmente assim, eu ainda não tive coragem para isso. E aí eu posso trazer depois, mais vezes, os matinhos, porque cada matinho que eu faço, eu sinto que fica diferente, sabe? Não fica a mesma coisa. E às vezes, uma cor que a gente coloca a mais, qualquer detalhezinho alterado, muda completamente o resultado final. Então, tem uns que eu faço um pouco mais definidos, né? Esse aqui tá um pouquinho mais... Como eu poderia definir, falar que tá aqui? Mais... menos nítido, né? Ele tá mais desfocado, digamos assim. Mas aí... tem várias formas de fazer. Depois eu quero trazer aqui pra vocês do jeitinho que eu faço ele, aquele verdinho mais aberto, com aquelas folhinhas um pouquinho mais definidas. Mas é basicamente como eu fiz no iniciozinho desse aqui, que eu encostei, só dava aquelas encostadinhas do pincel. Vou fazer desse lado aqui agora. Dá uma redadinha aqui.
pegar mais. Quando eu comecei a pintar, eu sofria muito com essa questão do godê, porque eu usava algumas cores, aí eu ia lá, lavava o godê para poder usar mais cores, porque eu realmente só usava as bolinhas que tem nele, né? Aquele formatinho que vem nele. Mas aí depois eu fui me desprendendo e usando de uma forma que não exigia ficar lavando ele toda hora. Essas divisóriazinhas, sabe? Esses fundinhos, só usava eles. Agora eu uso ele inteiro, fica todo sujo. Faz parte. Eu até tenho um godê um pouco maior da Sinoarte, só que eu acho que pra mim esse redondinho funciona melhor. Então eu quero comprar outro redondo de porcelana. É até bom a gente testar modelos para ver o que funciona melhor pra gente. E comprar umas versões mais em conta, né? E aí, descobrir o que você gosta, investe um pouco mais. Assim como nos livros de colorir, né? A gente começa comprando de um tudo. Com o passar do tempo, a gente vai entendendo o que a gente gosta, qual que é o estilo que a gente se adapta melhor. E aí a gente vai selecionando melhor os livros que a gente compra. Até porque, se não for com o intuito de colecionar apenas, não faz sentido a gente comprar tudo que lança, tudo que sai, porque as ilustradoras estão aí nos enchendo de novidades, né? E haja dinheiro e tempo para pintar tanta coisa. Agora, eu vou pegar um pincel um pouquinho mais fino ainda. E vou tentar fazer alguns matinhos aqui, assim. Esse risquinho bem fininho. Gente, são 14 horas e 35 minutos. E eu ainda não almocei, vocês acreditam? Eu quis vir logo aqui gravar para aproveitar a luz. E eu tô morrendo de fome. Comi bastante fruta para segurar meu apetite, mas não segurou tanto. E isso porque eu tomei um bom café da manhã. Aí, gente, eu vou ter que fazer a locução dessa parte, porque comecei a extrapolar nessa parte. A aquarela chega a um ponto que já tá bom. Antes de eu começar a fazer esses matinhos aí puxadinhos pra cima, já estava do jeito que eu gostaria que ficasse. Então, seria só ajustar realmente com o lápis de cor. Mas eu insisti em fazer mais camada e desenhar mais matinho. E aí acabou virando uma coisa que eu não gostei. Eu segui fazendo esses matinhos aí, mas eu não gostei do resultado final deles. Tanto que mais pra frente vocês vão ver que eu tentei mexer um pouco nessa aquarela, que já tava bem grossinha, né? Já tinha feito bastante camada.
para que ficasse aceitável para mim, né? Então, no final, o resultado final do colorido, eu consegui ajustar de uma forma que eu não ficasse incomodada. Mas o matinho realmente ele já estava do jeito que eu queria e eu segui aí fazendo esses matinhos aí e acabei estragando, no meu ponto de vista. Aí vocês podem ver a bagunça que ficou esse matinho. Eu fiquei bastante frustrada porque eu tinha medo de gravar e o colorido dar errado. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O matinho, ele não acompanhou as minhas expectativas. Não conformada, o que eu fiz, né? Eu tentei começar a ajustar esse matinho com o pincel molhado. Então, eu fui molhando o pincel e passando ali para tirar um pouco essas marcações desse formato compridinho do mato que eu não gostei. Então, eu fui passando ali o pincel molhado em volta e dando uma suavizada. Depois eu vim com aquela aquarela um pouco mais clara também, para tentar dar aquela textura de matinho desfocado novamente. E foi dando certo, foi dando uma suavizada naquela bagunça toda que eu tinha feito. Depois eu ainda pego o tom mais escuro para ajustar ali em volta da menina, né? Aquele tom do Van Gogh, aquele verde do Van Gogh. E aí, por fim mesmo, eu acabo terminando os últimos ajustes com o lápis de cor, mas já deu uma melhorada boa, graças a Deus. E este foi o resultado final. Depois de tanta confusão, eu consegui ajustar de uma forma que me deixasse um pouco satisfeita, pelo menos, né? Não é o que eu esperava, não correspondeu às minhas expectativas, mas pelo menos eu consegui deixar de uma forma que não me incomodasse. E aí eu comecei a pintar os trevinhos. Eu fiz a base com o Peridot Blue da Light Fest, nem sei se eu estou pronunciando certo, mas é um verde bem aberto. Depois eu utilizei o Pine e utilizei o Forest para dar um contraste maior e para fazer o contorno. Como um pontinho de iluminação que eu usei nas bordinhas aí do trevo, eu usei o 920 da Prismacolor, que é o Light Green. E aí eu fui fazendo todos os trevinhos dessa forma e já deu uma acalmada no meu coração, porque tirou um pouquinho da atenção, né, daquele fundo que não ficou do jeitinho que eu queria. Da forma que eu havia começado aqui e já deu uma melhoradinha aqui, né? Aí agora eu vou fazer as florzinhas, eu vou fazer elas amarelinhas. Aqui em cima, a gente pode dar uns ajustes também nessa parte que começa o céu. E aí, para fazer esses ajustes, eu vou usar esse Copenhagen Blue, que é o 906 da Prismacolor. Eu vou usar eles aqui, ó. Ele aqui, ó. Nesse iniciozinho aqui do céu. E aí, esse fundo, à medida que a gente vai pintando a ilustração, a gente vai vendo um detalhezinho aqui, outro detalhezinho ali, coisinhas pequenas que dá pra melhorar e que no final fazem muita diferença. Então, eu vou subir um pouquinho com esse azul. Aqui também. Subir um pouquinho com ele. E pronto. Por enquanto, o lado direito já, pra mim, tá bom. Então, aqui, ó, na florzinha.
E aí, nós vamos pintar as florzinhas. Se for necessário dar um contorninho aqui a mais, uma escurecidinha a mais, a gente dá. Acho que tá bom. Talvez depois eu pegue um pouquinho de giz para dar um ajuste melhor. Olhem só como ficou aqui. Mas por enquanto tá bom. Aí agora eu vou fazer aqui as flores. Então, para fazer essas flores, eu vou pegar um amarelinho bem clarinho, que é o 1011 da Prismacolor, e vou pegar o ocre. Esse aqui já tá até apagado, gente. E eu não estou conseguindo ler aqui. Mas ele é um ocre, tá vendo? Da Prismacolor também. Então, vamos lá. Pintar essa florzinha, eu vou até dar um pouquinho mais de zoom. A base eu faço... Ixi, balançou, gente, perdão. A base eu faço assim, passando por tudo mesmo, ignorando as linhas, sem segredo. Estamos quase finalizando essa ilustração. Primeira ilustração que eu pinto aqui no canal. Eu acabei decidindo trazer ela completa. Eu não gostei muito do fundo da parte de baixo, né? Essa graminha, esse matinho, não gostei, mas nós ainda vamos dar alguns ajustes com lápis. Então, no final vai dar certo, no final vai ficar bonito o conjunto. Na verdade, eu já até achei que só de pintar os trevinhos aqui já ficou legal. Então, eu dei uma escurecidinha aqui, vou fazer a mesma coisa aqui. E eu vou pegar o marrom mais escuro, porque eu acho que falta um pouquinho mais de contraste ainda. Não, esse aqui não. Vou pegar este. Esse é o 946. Tá bem apagadinho também. Os meus lápis da Prisma, eles estão bem usadinhos, porque eu gosto demais desses lápis, gente. Nossa, eu usava muito Calor. Eu tenho Calor de 240 cores. Talvez depois eu traga um vídeo aqui pintando com eles. Estou precisando pegá-los mais. Mas depois que eu conheci os Prisma, nossa, foi um caminho sem volta. Esses lápis são muito bons. Eu gosto de lápis macio, então, perfeitos.
Na verdade, assim, pro Prismacolor ser perfeito, ele só faltou ter um corpinho mais profissional, né? Eu acho que faltou um corpinho profissional nesse lápis. Ser um lápis um pouco mais encorpado. Não de espessura, né? Mas... ai, gente, não sei. O corpinho dele é muito simples, é bem lápis escolar mesmo. Mas enfim, o que importa é a mina do lápis, né? São as cores, a textura dele no papel. E isso tudo me agrada muito, muito. Tô sem o meu Tenwin aqui. E aí tá péssimo pra apontar lápis. Meu branquinho do Prisma, que tá pequenininho. Esse aqui é o meu segundo branco. Eu uso muito branco, gente. Eu tenho um branco do Luminance e ele também está pequeniníssimo, pequeniníssimo. Então, uma escurecidinha a mais aqui. Vou voltar um pouquinho com esse amarelo. E aí depois, quando a gente passar a caneta, dá um tchan. Pronto. Eu não queria nada muito gritante, bem delicado mesmo. Porque a gente já tem a magia ali em cima, bem colorida. Então, eu vou fazer as outras duas florzinhas aqui em cima e já volto pra gente seguir com esse colorido. Eu estou na casa dos meus pais e eu trouxe livros, materiais para gravar para vocês, para não deixar de gravar, né? E quando eu voltar, acredito que eu já estarei em casa, então estarei na minha mesinha. Então, já em casa, dando sequência a esse colorido, agora nós estamos na reta final. Eu comecei fazendo o vestido e para fazer a base desse vestido, eu usei esse lilás mais clarinho, que é o 956 da Prismacolor, é o lilás. Depois, para fazer as manguinhas e essa fitinha do meio aí, eu usei o 920, que é o light green, o mesmo que a gente usou como ponto de luz ali nos trevinhos de 4 folhas. E para fazer as sombras, para começar a fazer as sombras, eu usei o Violet de Parma Violet. Eu não vou conseguir olhar a numeração, eu estou lendo aqui. Eu não vou conseguir olhar a numeração porque a numeração do meu também tá apagada. Mas eu usei aí para fazer esse primeiro contorno em todo o vestido e em volta do livrinho aí. Seguindo, eu usei o 1006, que é o Parrot Green. Não sei pronunciar esses nomes dos lápis da Prismacolor, gente, me perdoem. Seguido aí do 105, que é um turquesa, né? Depois eu voltei com aquele 1006, um pouquinho. E para finalizar essas sombras mesmo, eu usei um da Light Fast. É um azul bem escuro, é o Dark Cyan. Ciano escuro, né? E aí, continuando as sombras do vestido, eu usei um roxo bem fechado, bem escurinho,
que é o Black Cherry, é o 1078 da Prismacolor. E aí eu fiz uma mescla de cores, né, para dar uma impressão de que o tecido do vestido, ele é meio brilhoso assim mesmo, né? Eu diria holográfico, mas não é bem essa palavra. Aí eu uso também o Indigo Blue, que é o 901 da Prismacolor. E aí eu vou intercalando umas tonalidades que eu já falei aqui, já mencionei aqui. O azul índigo, o pretinho da Policromos, lilás. Eu pego inclusive um lilás que eu não tinha usado anteriormente, que é um lilás bem rosadinho, não tem nem numeração e nem o nome dele para eu poder falar para vocês. Mas eu acredito que seja uma cor até fácil de se identificar até pelo corpinho do lápis. E no final eu uso o 1086, que é um azul bem clarinho, e o branco da Luminance para poder dar uma iluminada nesse vestido. Hora de fazer o livrinho. Aí eu começo com uma base com o 943 da Prismacolor. Depois eu pego o chocolate do Drawing para dar uma escurecida aí. Uso também o pretinho do Policromos e um pouquinho do pretinho da Drawing também. E aí, para dar uma iluminadinha e uniformizar, eu uso o 1084 da Prismacolor. Para fazer as páginas desse livro, eu começo usando o 140 da Prismacolor e depois eu pego o 1072 para ir fazendo umas manchinhas em volta dessa página. E de vez em quando vocês vão ver que eu passo um pincelzinho aí, igual é um pincelzinho de maquiagem, para tirar o pozinho do lápis. Aí eu sigo dando uma escurecidinha em volta, criando algumas manchinhas e pego o pretinho do Policromos novamente. Aí dessa vez a gente vai usar ele nas folhas também, para dar mais um aspecto de manchado, né, de folha mais antiga. E por fim, o Luminance branco. Bom, terminado o livrinho, a gente precisa construir a pele dela, o cabelo e a varinha, né? Depois, apenas vir com as canetas para dar uma finalização. Além de dar alguns ajustes, principalmente na parte dos matinhos, com os lápis de cor. E aí eu vou usar muito o Forest da Lightfast. Infelizmente, o meu celular, ele deu memória cheia e eu não consegui gravar todo esse final do processo para vocês. Então, eu comecei a fazer a pele, eu fiz a primeira camada da pele e comecei a fazer a varinha. Não deu nem para fazer a segunda camada da pele, infelizmente. Então, gente, esse foi o resultado final do colorido. Trouxe resultado aqui para vocês. Eu peço desculpas por não ter conseguido gravar de uma forma melhor e o processo inteiro, porque na verdade foi uma falha minha. Eu deveria ter editado a segunda parte do fundo de aquarela, postado, e então eu abriria espaço no meu celular para poder gravar a terceira parte, que seria apenas utilizando os lápis de cor e os detalhes em caneta. Mas eu infelizmente não editei e ficaram muitos vídeos no meu celular, ficou pesado e não tinha mais espaço para que eu pudesse terminar esse vídeo, né? Gravar todo esse processo do lápis de cor também. Mas apesar dos pesares, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a companhia de cada um. E esse vídeo é a prova viva de que a gente muitas das vezes a gente não vai conseguir imprimir a ideia que a gente tem no papel e vão acontecer imprevistos ao longo do colorido, mas a gente sempre pode dar um jeitinho. Um beijo grande a todos e até o próximo vídeo.